aqui de novo com a Clio, a nossa socióloga preferida do mundo. A única que ela conhece. E aí a gente vai falar de um tema que não é legal, né, mas é uma realidade, né? Por que a palavra da mulher é tão questionada, né, na nossa sociedade, né? Recentemente a gente teve um caso de um religioso que foi acusado por 500 mulheres, né, de assédio sexual, abuso e estupro, né? São cada uma com seu caso em específico. Mas mesmo assim, com 500 mulheres falando da mesma coisa, as pessoas ainda assim questionam. E quando eu falo pessoas, são homens e mulheres mesmo, mas não só homens, mas nós mulheres também questionamos umas às outras. Por que isso acontece? Por que não basta a palavra de uma mulher, mas basta apenas uma de um homem negando que a gente já fica ok, ele é inocente? E não só para esse caso, mas vários casos de meninas, mulheres, jovens, adultas, idosas, quando questionam, denunciam algo, elas são sempre ali postas em dúvida, mas será que você não fez nada ali para provocar? Será que não aconteceu nada antes? Vamos ver o contexto? É sempre uma grande passação de pano. Por que isso acontece, Clio? Como socióloga, como é que enxerga isso? Amiga, chama a vinheta antes. Vinheta, porra, antes. Vinheta antes, galera. Clio, por que isso acontece? Como é que tu enxerga isso como socióloga? Que como a repórter será que Olha. eu me senti super importante agora. Tá, primeiro a gente tem que ver que isso é um processo histórico. Isso justifica boa parte das respostas que eu dou, porque a gente precisa conhecer a história para entender o presente. Então a gente fala muito das revoluções, das coisas que estão acontecendo hoje, mas a gente precisa ver que isso é tudo sementinha plantada há muito tempo. A gente precisa ver que desde a época da Idade Média e muito antes, os primeiros requisitos de sociedade que a gente tem, eles relatam a mulher como um ser que é único e exclusivamente feito, até por Deus, algumas religiões dizem, para procriar. Então a mulher, ela nunca teve opinião, ela nunca teve direito a ter um posicionamento, e o homem como provedor da casa, o homem como aquele que sustenta e que é ele o responsável, né, pela geração de novos filhos, nunca é mulher. A mulher é só fruto da procriação, ela só serve para procriação. Então a mulher nunca teve direito a uma opinião ou uma resposta. Se a gente for analisar, volto a falar historicamente, os requisitos da Idade Média, todos aqueles que contestavam o domínio da Igreja Católica, né, do clero, da realeza, eles eram considerados opositores à Igreja Católica. Mas vocês já perceberam que a gente só ouve falar de bruxas, que eram as bruxas, né? Eram consideradas bruxas. Por quê? Porque toda aquela mulher que tinha a dúvida, o questionamento e que tentava se posicionar, ela era considerada bruxa e sofria ali com o poder da Inquisição, né? Queimada, decapitada, Joana d'Arc, eu ia citar ela. Joana d'Arc é um ótimo exemplo disso. Uma mulher que teve a sua força, teve a sua importância na Revolução Francesa e tudo que ela dizia não tinha validade. Queimou viva, né? Coitada. E hoje a gente é queimada também. Não no sentido real da palavra, mas a gente sofre ainda dessas queimaduras. A gente sofre ainda com essa questão de vai pra fogueira porque o que tu tá falando não tem validade. E tudo isso tá intrínseco nesse processo social. Porque hoje a gente vê os homens se posicionando a nosso favor, mas a gente há de convir que alguns deles têm o comportamento machista sem nem se dar conta. Porque isso vem de um processo de criação histórico ali dos nossos tataravós. É por isso que eu digo que é a longo prazo, porque essas revoluções só estão acontecendo hoje graças às nossas avós. As nossas avós começaram a plantar isso, sofreram suas queimaduras, foram lá pra fogueira, volto a dizer, não no sentido real, mas tentando fazer uma analogia, sofreram muito para que hoje a gente consiga ser minimamente ouvida. Mas essa postura de duvidar do que a mulher fala, de contradizer, de dizer que o que ela tá dizendo é irreal, essas atitudes que a gente tem hoje, elas são históricas. Eu tenho a minha avó como exemplo porque minha avó se divorciou. Minha avó largou meu avô, foi largado por ela, mas ali criou 7 filhos sozinha. Mas naquela época era horrível pra sociedade, mas ela foi lá e fez. E aí hoje, isso é reflexo do que a gente viveu lá atrás. A gente culpa muito a sociedade hoje. Esses homens hoje em dia, não, é culpa deles também, eles têm esse comportamento, mas eles são reflexo do quê? Lá atrás, são reflexos dos avós, dos tataravós, que vão reproduzindo isso. E a gente reproduz. Às vezes uma amiga vem e fala alguma coisa e a gente diz, mas e aí, o que tu fez? Até a gente quer saber o que a mulher fez. Até em algum momento a gente acha que a mulher é culpada de alguma coisa. Mas e aí, o que tu fez? Mas e aí, como é que tu tava? Mas tu gritou? Mas tu xingou? Né? A gente tem essa... Por que tu não fez isso, não fez aquilo, né? Sempre questionando. Questionando. Né?
Outra coisa que também só quem sofre algum tipo de violência, seja ela qual for, sabe dizer. Não é todo mundo, na verdade, eu acho que é só uma minoria que consegue falar sobre isso. A gente não consegue falar quando é machucada, quando sofre algum tipo de violência, seja ela física ou psicológica. Volto a dizer, é um processo histórico. Porque antigamente, se uma mulher relatasse que o marido agredia, ela era agredida mais ainda. Então isso foi sendo repercutido e hoje uma mulher sofre agressão, ela fica calada, por vergonha. E aí quando ela fala pra alguém, eu não falei, por que tu não falou antes? É sempre, por quê? Imagina um tempo de vergonha. A gente conhece um caso assim, né? De algumas meninas que foram assediadas sexualmente e depois de anos elas relataram, né? Resolveram falar sobre isso. Mas por que só agora, depois de 5, 6, 7 anos? Né? Inclusive, e a sociedade fica indignada, acha que a mulher guardou aquilo ali. Né? Era pra ter falado na época. Imagina se essas mulheres que foram agredidas há muito tempo atrás falassem naquela época. Coitadas, iam sofrer muito mais ainda, porque você sofre com a agressão e você sofre com a descrença. De não ser validada a sua dor. Hoje a gente, fazendo o que a gente faz hoje, tu fazendo o que tu faz hoje, tu vai dar voz para as meninas que hoje têm 10 anos e sofrem algum tipo de abuso, quando elas tiverem 18 lá na frente, 20 e tiverem coragem de falar. Porque, volto a dizer, é um processo histórico, é tudo muito a longo prazo. Isso serve para todas as esferas, né? E aí, por quê, né? Porque a sociedade é assim. E aí, qual que é o problema? Ela é assim, então deixa. E aí a gente não percebe que a gente tem que plantar diferente agora para que isso mude, né? De grão em grão ali, essas atitudes sejam modificadas. Tá aí uma coisa que me incomoda e me irrita profundamente, é esse conformismo, essa passividade. É assim mesmo e ok, tá? Calma, não faz escândalo, não fala, Bia, por favor. Desse jeito. Não, nossa, e eu fico, eu sou desse jeito, né? Uma pessoa que eu falo as coisas e eu fico como barraqueira. Porque eu tô vendo algo errado, algo que é impróprio, algo que é ilegal, algo que não é justo. E eu vou lá, principalmente o que acontece em relação a mulheres, né? E aí eu falo algo, questiono algo, eu sou vista como a mulher de opinião muito forte, a mulher que não fala pra mim, barraco. Falei, caramba! Então quando a gente peita de frente algo que a gente não gosta, a gente não quer, você é motivo de chacota. Porque ninguém tá acostumado. Quer dizer, não é costume ver uma mulher peitando alguém que faz algo contra ela. Então aí você já é muito mal visto porque você é barraqueira, esse é o seu direito. Todo dia a gente vê notícias, né? E nessas notícias existem comentários. Aí, por exemplo, menina é estuprada dentro da escola. Tava fazendo o quê? Menina é estuprada dentro da igreja. Teve a menina que ela gravou ela sendo agredida pelo namorado e um monte de gente falando, mas não tá mostrando o que ela fez antes pra mostrar um pouco. Por que não vejo irritar tanto o cara? É sempre a gente passando a mão na cabeça mesmo de um ato errado. Agredir uma mulher, assediar uma mulher, estuprar uma mulher. Na verdade, é sempre a sociedade como um todo, não dando voz pra mulher. Ela não tem direito de falar. É simplesmente porque o que ela fala não tem validade. E isso a gente percebe em toda e qualquer circunstância. Casos assim de que você tá com um casal, a mulher falou uma coisa, parece que você tem que ir na necessidade de perguntar do cara pra não, a fulana é verdade mesmo, mas a mulher tá ali dizendo. E aí você vai e pergunta pro rapaz, né? Porque o cara sabe. E aí isso vai repercutindo desde coisas mais simples, como eu falei agora, para as coisas mais sérias. Parece triste dizer isso, parece triste dizer que o que eu e você, o que a maioria das mulheres estamos fazendo, não vai mudar agora. É porque a gente quer ver as coisas no imediato, mas se a gente pensar ao longo do tempo, nessa questão histórica, a gente vê que o que a gente está fazendo hoje vai fazer diferença lá na frente. Porque é assim, porque o agora não tem como mudar, essas coisas ainda estão muito enraizadas. E é por isso que a gente precisa se posicionar, para que esse processo aconteça minimamente mais rápido, né? Minimamente mais rápido é errado, mas para que esse processo seja mais veloz. E agora, assim, pra gente concluir, porque a gente é nós por nós. Eu não vou esperar que o homem veja isso e reflita. Eu vou pensar nas mulheres que estão assistindo. O que a gente pode fazer enquanto mulheres, enquanto mães e amigas pra tentar, não sei nem o que falar, assim, tentar modificar, mudar um pouco esse cenário. Educar nossos filhos, eu que sou mãe, educar meu filho que é homem, né? Mas assim, além de educar nossos filhos, nós, o que a gente pode fazer? Tá, eu poderia falar muito do que eu acho, mas eu acho que eu preciso solidificar isso com teoria. Então, eu vou falar de 2 sociólogos que eles dão um respaldo pra gente. O Durkheim, ele acredita que a maioria, ela influencia o indivíduo, que é verdade. Ele vai dizer assim, olha, o indivíduo nasceu, a sociedade está pronta e acabada, ele tem que se adaptar a ela. Ou ele se adapta, ou ele está excluído da sociedade. Então isso causa um desconforto, porque a gente está dizendo que se a sociedade for machista, o indivíduo que nasce na sociedade machista, ele tem que se adaptar a ela, que é um pouco do que acontece. Já o Weber, ele tem um olhar individual, ele fala da ação social. E a ação social
conceitualmente falando, ela não é o que a gente acha que é. A ação social é caridade, isso é mentira, tá? A ação social do Weber, ela é a ação do indivíduo na sociedade. Então o Weber vai dizer que por mais individual, pensa bem, por mais individual, individualista, egoísta que seja a nossa ação, ela sempre vai ter uma repercussão social. Se hoje eu acordar de manhã e decidir nunca mais tomar banho, a porca sou eu, a que vai ficar fedendo sou eu, a imunda sou eu, mas isso vai ter um reflexo na sociedade. Eu vou chegar em qualquer lugar e todo mundo vai sentir meu fedor. É um exemplo até meio ridículo, mas é para que a gente entenda que por mais individual que seja a nossa ação, por menor que ela seja, ela tem um impacto social. Um vídeo que a gente faz, um escândalo que a gente dá na rua quando se sente ofendida. Eu, dentro de sala de aula, toda vez que eu tô dando aula e digo a minha revolução, eu faço dentro de sala. Então, individualmente, eu acho que a gente não pode pensar que o que eu fizer é só eu. Não. Toda ação nossa, por mais individual que ela seja, ela tem um reflexo na coletividade. Então, se a gente, individualmente mesmo, cada um na sua casa, cada um do seu modo, tiver uma ação social, uma ação que reflita, a gente consegue, não a curto prazo, né? Mas a gente consegue a longo prazo mudar essa realidade. O caso do religioso agora foi ação social de 500 mulheres, porque cada uma na sua individualidade teve vontade de colocar pra fora o que sofreu. E aí elas juntaram um número de 500. Então, para as mulheres, para as meninas, cara, às vezes parece bobo, né? Porque a gente não tem muita... Eu particularmente, eu era um pouco anti-tecnologia, mas às vezes uma hashtag faz diferença. Então, individualmente você quer fazer isso? Faça. Coloca ali, conte comigo, uma por todas. Uma pessoa sofreu violência, vá lá, ajude. Um comentário, né? Uma postura, uma blusa que a gente usa, né? De empoderamento. Algo que a gente diz para outras mulheres faz a diferença. Por mais individual que seja, faz a diferença. Então, eu acho que é isso que importa, né? Eu não preciso unir 100 mulheres. Eu sozinha consigo fazer alguma coisa. Palmas, gente, foi tudo, tá, Marcela? Curto, compartilha esse vídeo, aluna. Professora Clio, hein? Obrigada, Clio, vamos lá. Quer dizer, fechou. Gente, beijo pra vocês. Quer dizer...